Muito antes das grandes levas de imigrantes do século XIX, um conhecimento antigo já havia atravessado o oceano. Veio com os primeiros colonizadores portugueses. Os ofícios não eram nomeados como hoje, mas havia os que moldavam a madeira, adaptavam um couro. Eram conhecidos apenas como trabalhadores do couro e da madeira. Entre esses saberes estava o fazer do tamanco, um objeto simples, mas carregado de história. Em Portugal, o tamanco já fazia parte da vida cotidiana há muitos séculos, e não apenas ali. Em regiões da Holanda e em partes da futura Alemanha, o tamanco também era conhecido, adaptado a diferentes climas e diferentes realidades. Era, acima de tudo, um calçado do povo. Mas, ao chegar ao Brasil colonial, esse saber não encontrou o mesmo espaço. Aqui, o ofício não se estruturou naquele primeiro momento. Não ganhou nome próprio, não se organizou como atividade. Permaneceu disperso, quase invisível. Feito quando necessário, aprendido de forma oral, transmitido sem registro. O tamanqueiro ainda não era, de fato, um tamanqueiro. Era apenas mais um entre tantos trabalhadores tentando sobreviver em uma terra nova. E assim, por muito tempo. O tamanco existiu, sem protagonismo. Presente, mas quase invisível na história. Até que, séculos mais tarde, novas levas de imigrantes chegariam e dariam a esse saber forma, escala e identidade. O tamanco é um tipo de calçado muito antigo, presente principalmente em diferentes partes do mundo, mas principalmente na Europa. A popularização do tamanco no Brasil, ela se deu a partir da imigração em massa para o sul do Brasil, dos imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos. Então, essa atividade, a partir desse momento, ela se reorganizou, se organizou, e passou a dar lucro. E aí sim, se montou, além das sapatarias, as tamancarias. O atual município de Brusque foi fundado oficialmente pelo barão Maximilian von Schneeberg, em 4 de agosto de 1860, a partir da criação da colônia Itajaí. Os primeiros colonos foram, em sua maioria, imigrantes alemães, italianos e poloneses. Mas, antes mesmo da colonização, o território já era habitado por povos originários, especialmente das etnias Guarani, Xocleng e Caigangue, que possuíam formas próprias de organização e relação com a terra. Além disso, a formação social de Brusque também contou com a presença de famílias afrodescendentes, incluindo pessoas escravizadas e, posteriormente, ex-escravizadas, que contribuíram com seu trabalho para a construção da comunidade local. Essa diversidade de origens marcou a identidade histórica e cultural do município. Para compreender como o tamanco chegou a Brusque, é necessário nós voltar lá atrás, no início de Brusque, quando o barão Maximilian von Schneeberg chegou e fundou a então colônia Itajaí Brusque, e já naquelas primeiras levas chegaram diversos artesãos, os chamados artistas da época, que eram ferreiros, padeiros, sapateiros, os primeiros sapateiros da colônia. Naquele momento, a sapataria não era também uma coisa que gerava um lucro muito grande, porque também não tinha dinheiro na colônia, Basicamente, se vivia da troca enfim, não circulava dinheiro na colônia. Ao longo do tempo, esses sapateiros, que além de sapateiros, muitas vezes eles eram também jornaleiros, trabalhavam por jornada, eles começaram a organizar a sua função dentro da colônia. E essa função de sapateiro, mais tarde, abriu um mercado
para os chamados, então, tamanqueiros. Naquele contexto, porém, a colônia era essencialmente rural e o dinheiro circulava de forma muito escassa. Não havia mercado suficiente para sustentar apenas a produção de calçados tradicionais. Foi então que esses sapateiros, com uma até notável capacidade de adaptação, passaram a produzir um tipo de calçado já conhecido lá na sua terra de origem, que era simples, funcional e bastante acessível. Eles utilizaram os materiais disponíveis, madeira que tinha em abundância aqui em Brusque, o couro bovino, ainda sem o curtimento adequado, já que os curtumes eles só surgiriam apenas anos depois, Enfim, conseguiram de alguma forma criar uma alternativa viável, para o cotidiano dos colonos de Brusque. Assim, a unir engenhosidade, necessidade, recursos locais, os sapateiros não apenas garantiram também a sua sobrevivência, mas também contribuíram de maneira decisiva aí para a popularização do tamanco na região de Brusque. Além daqueles primeiros sapateiros, ao longo da história de Brusque, há registros de diversas sapatarias no município que também se dedicavam à fabricação de tamancos. Entre elas, destacam-se as de Matias Moritz, Carlos Klein, Pedro Servi, Juventino Melo, além de Eduardo Francês e Vitório Demarque, que possuíam sapataria e tamancaria. Segundo informações de Érico Zendron, que foi tamanqueiro, na década de 1940, além da sapataria e tamanqueira de seu pai Antônio Zendron, que tinha como sócio de Ervino Arce, havia também em Brusque as sapatarias de Arthur Didi, Florencio Domingos, Jacir Luz, Frederico Rael, Oswaldo Mafessoli, Demétrio Malossi e Arthur Olinger, além de pequenos estabelecimentos de conserto de sapatos como o pertencente à família Zirke. Ainda segundo Zendron, até a década de 1960, no mês de outubro, realizava-se a tradicional Festa dos Sapateiros, no Clube Bandeirante, evento que reunia grande participação desses profissionais de Brusque e região. A família Laurentino ela é resultado da união aí de diversas etnias, entre elas os alemães, os italianos, os portugueses e belgas. O fundador da tamanqueria Lauren Luz, o seu José Laurentino, pai do seu Érico Laurentino, ele se casou com a dona Coralina Schmidt e passaram a residir na Vila Operária, ali na 1º de Maio. Por quê? Porque os dois foram trabalhar na fábrica Renault. A minha mãe é de origem belga. O meu avô é natural da Bélgica. Ele veio naquela leva de imigrantes que vieram, instalaram-se ali na ilhota. E a minha avó, ela morava no barracão. Tem o nome do barracão porque foi construído um barracão para abrigar os imigrantes. E aí o meu pai trabalhou um ano e pouco, e a minha mãe também, ali no Renault, na fábrica lá da 1º de Maio, e dali então vieram morar ali perto do Maru, aí já em 1930. E foi nessa residência que surgiu a Lauren Luz, que é a união entre dos dois sobrenomes, o Laurentino e o Luz, do qual a família é descendente, inclusive, parentes muito próximos aí do governador Ercílio Luz. Eu acredito que ele fez assim por uma necessidade, porque aí quando ele saiu ele ficou desempregado, E aí foi onde ele começou a fazer o tamanco. O problema é que a tamanqueria do seu José Laurentino, durante cerca de 8 anos, ela andou, mas não era uma atividade que estava dando lucro suficiente para manter a família.
Foi aí que o seu José decidiu, então, deixou a sua tamanqueria em casa, fazia ainda alguns tamancos mais a pedidos, mas ele passou a trabalhar nas tamanquerias da região. Depois, o meu pai foi trabalhar com o meu padrinho. Não sei se já vi falar no Vitório de Marche. Ali tinha chinelaria, tinha tamancaria, fazia a cepa de tamanco já na Serra Fita. O seu José Laurentino, durante algum tempo, trabalhou, então, em diversos outros estabelecimentos, mas principalmente ele trabalhou na tamanqueria do Arthur Olinger, que foi uma das mais famosas de Brusque, né, na década de 40 e 50. Mas, em um determinado momento, o seu José percebeu que era melhor ele voltar a trabalhar na sua tamanqueria, porque aí se popularizou bastante esse tamanco de tira-leite, que a gente chama, né? E ele trabalhando lá, o lucro e a manutenção da família estava garantido. Nesse meio tempo, a família decide se mudar para o bairro Limoeiro, que foi onde, então, a atividade da empresa, né, se desenvolveu e, a partir dali, a empresa começou a dar lucro. O bairro Limoeiro é parte da história rural de Brusque, fazendo divisa com Itajaí e reunindo famílias descendentes de imigrantes europeus, incluindo muitos de origem portuguesa. Desde seus primeiros anos, desenvolveu-se com base na agricultura, especialmente nas plantações de arroz, além da presença de uma grande pecuária da família Renault. O bairro também foi marcado pelo projeto do trilho de trem que ligaria Itajaí a Brusque, cortando seu território ao meio e influenciando sua organização. Nesse ambiente rural, surgiram pequenos negócios familiares. Entre eles, se desenvolveu a fábrica de tamancos da família Laurentino. Érico Laurentino, desde muito cedo, demonstrava afinidade com a arte da tamancaria. Após a mudança de sua família para o bairro Limoeiro, passou a trabalhar ao lado do pai, em uma pequena empresa da família, na produção de tamancos. Foi ali que aprendeu na prática os segredos do ofício, observando, repetindo e aperfeiçoando cada etapa do trabalho. O trabalho é um valor cultural ensinado às crianças desde muito pequenas, né? O seu Érico Laurentino, desde criança, foi incentivado a estudar, mas também tinha que trabalhar, porque tinha que ajudar no orçamento familiar. A partir dos 8, 9 anos de idade, ele já possuía tarefas dentro da tamanqueria do pai. E isso daí esquentava a cabeça dele, né? Porque por mais que ele se esforçasse lá nos estudos, ele tinha que pensar que ele tinha que chegar em casa e ir trabalhar na empresa. Então, no fundo, o próprio seu Érico sabia que ele precisava se esforçar mais no trabalho do que nos estudos. Era um trabalho. O Piriciano Pires estava em construção na época da guerra, em 44, e foi requisitado o caça e tiro, porque era assim, uma sociedade alemã, e aí começou a funcionar lá. Aí ia de a pé, ali do bairro Santa Rita, ali da igreja Santa Rita, até lá, descalço, sem agasalho no inverno. Aí nós se juntava num grupinho e ia correndo para se esquentar. Aí tinha lá, no Feliciano Pires, tinha um professor, um tal de Daniel, que era meio doido. Aí ele saía na frente e nós, uma fila correndo atrás, na hora do recreio, para se esquentar. Porque eu e aqueles outros pobres tudo, não tinha agasalho, né? Era um sofrimento. E aí, quando terminava a aula, eu vinha correndo para chegar em casa, trabalhar.
eu vinha já me desabotoando o uniforme, que era para quando chegar em casa não perder tempo. Às vezes eu vinha assim tão esgotado que eu nem comia, eu ia direto trabalhar. Aí, quando eu era muito faltoso, o meu pai chegava de manhã, coitado, ele tinha vergonha, eu acho. Ele chegava e dizia, meu filho, ele me tratava muito bem. Meu filho, hoje tu não pode ir para a escola, porque nós temos tanto serviço. E eu até por fim já estava gostando. E só que tinha que levar um bilhetinho, né, comprovando que tinha faltado por um motivo. E tinha o nosso diretor, chamava-se Aleixo de la Justina. Era um homem baixinho, tão ruim, que eu nunca vi um homem tão ruim. As professoras não podiam nem ver ele, de tão ruim que ele era. Na hora do recreio tinha uma fila de faltoso, ele ia corrigir aquilo tudo, passava o recreio e não terminava. Nem sempre a arte da tamanqueria conseguia suprir as necessidades de Érico e da família. Com o tempo, ele buscou novos caminhos, experimentou outros negócios e chegou a atuar na sapataria de um irmão em Itajaí. Foram alguns anos de intenso aprendizado na prática que o tornaram um grande profissional no ramo de calçados. E aí, pela 11 anos de idade, na tamancaria que meu pai trabalhava, eu já comecei a fazer algum tamanco ali. Já comecei a fazer. Meu pai saiu de lá, botou a tamancaria dele e ali eu continuei trabalhando junto. Trabalhei para o meu pai até quando casei. Comecei a trabalhar, fizemos uma sociedade da família. Mas eu era muito econômico, dentro de pouco tempo tinha comido o meu capital. Eu disse, olha, eu não quero receber nada, eu vou me separar, eu vou trabalhar para mim sozinho. E aí então eu comecei a trabalhar sozinho. Aí eu já tinha comprado essa propriedade aqui. Foi em 1954. Que a estrada de ferro tinha começado em 50. Para se chegar num tamanco, havia um longo percurso. Isso incluía derrubar a madeira na mata, fazer as toras, lascar essas toras, né, quase que tudo artesanalmente, né? Depois de cortar essas toras, tinha que fazer no tamanho do tamanco. Buscando sempre os vários tamanhos que na época se confeccionavam os tamancos, que tinha tamanco para criança, tinha tamanco mais adulto, então cada uma dessas toras eram depois picadas, né, ou cortadas para o tamanho necessário. Além disso, havia ainda a questão do couro, né, que inicialmente era couro cru, depois começou-se em Brusque o beneficiamento do couro. Ou seja, transformar ele numa coisa mais maleável, né? Não era mais aquele couro artesanal puro de antigamente. Ultimamente a gente trabalhava com cerafita para fazer, mas naquela época, até mais ou menos 1950 foi, que aí nós inventamos uma serrafita numa água que tinha cá na Sorocaba, porque não tinha energia elétrica aqui, né? Então, a partir dali é que começamos a fazer a cepa de tamanco. Mas até aí era feita à mão. Aí, então, era uma coisa trabalhosa, né? O máximo que dava de produção, eu acredito que uma pessoa que fosse fazer desde a madeira bruta até ele finalizado, eu acredito que faria o máximo 20 par de cepa no dia. Nós tínhamos em Brusque, nessa época, dois curtumes. O curtume brusquense, que em parte pertencia à família Renault, e
o curtume do Arthur Ollinger, que mais tarde foi vendido aí para a família Laus, né? Durou até pouco tempo atrás. Também era bastante utilizado nessa época os curtumes de Blumenau, principalmente o curtume do Kurt Ulrich e também o curtume dos irmãos Ott. Além de tinha também lá um outro curtume dos Thompson. Esses curtumes, esses 5 ou 6 curtumes que nós tínhamos na região, era de onde os tamanqueiros de Brusque traziam já o couro beneficiado. Então, nessa época, a gente fazia nessa época o tamanco, que todo mundo chama tamanco tira-leite, que era só a cepa de tamanco, couro pregado com preguinho e arame, então não tinha muito, a matéria-prima não era muita coisa, era aquilo ali. Então o pai comprava madeira em tora, levava, aí contratava um caminhão, ia para serraria, da serraria vinha já as planchas cortadas, aí ficava ali empilhada, ele serrava os tamanhos de cada, 33, uma 34, uma 35, depois ele ia desdobrar, deixar a cepa quadrada, era tudo cortadinha nessa plancha. Depois disso, aí era volteado. Só que a gente, antes de voltear, elas eram, como ela era de madeira molhada, madeira nova, que tinha sido cortada não fazia muitos dias do mato, elas eram úmidas. Então, a gente secava. Mais para frente a gente tinha estufa, mas antigamente, no começo, a gente não tinha estufa, a gente secava na fogueira. Era feita uma fogueira, ou sol, se tinha muito sol, era estendido na rua. Para essa cepa secar, para depois voltear e fazer o formato do pé. Então a gente deixava no sol secando, de noite recolhia, de manhã botava para fora. E quando tinha chuva, a gente tinha um espaço no rancho, a gente fazia uma fogueira e fazia como um poço ao redor. Como se fosse tijolo empilhado para fazer um poço, a gente fazia com cepa de tamanho. Elas ainda estavam quadradas. E a gente botava fogo e essa madeira ficava secando. Aí de manhã, depois de tarde, ela tirava com as costas da cepa para dentro da fogueira. Às vezes dava um vento, caía tudo em cima do fogo, a gente corria para ir lá recolher, porque pegava fogo, tinha que salvar. A gente lá tirava tudo, aí o pai brigava porque a gente não estava cuidando, a gente ia brincar, em vez de ficar cuidando. E aí, isso era volteado, que tinha serra-fita, o pai volteava, aí ficava a rebarba da serra. Aí a gente tinha um caco de vidro, a gente passava ao redor para tirar as rebarbas, para deixar ele bonitinho, lisinho. Como meu pai sempre tinha mania tinha que estar bem apresentado, com uma peça bem feita, bem acabada. Então aí era tirado esse resíduo que ficava da serra. Então aquelas pontinhas ali a gente passava o vidro para tirar. Aí o pai ia para Blumenau, do Cedro, aqui em Brusque, comprava o couro, trazia. Aí é o atanado, que ele é um couro sem pintura, couro natural que a gente chamava. A gente chamava de atanado. Ele trazia, que é a vaqueta, que chama de vaqueta. Botava em cima da mesa, cortava couro, aí depois a gente passava uma tirinha, ainda era cortado, passava uma tirinha que era um desenhinho e ficava bonitinho em cima da mão. Um enfeitezinho que tinha. Assim como a sapataria, a tamancaria seguia uma rígida rotina diária na produção e cada etapa era acompanhada em especial pelo mestre Érico Laurentino, que em determinado tempo começou a contratar jovens aprendizes, chegando a ter cerca de 15 deles sob seu comando. Mas a grande força motriz da fábrica eram os filhos e demais membros da família. A família Laurentino sempre trabalhou junto na fábrica de tamancos. E era a família inteira, era pai, mãe, os filhos, né? Muitas vezes os filhos ainda pequenos já recebiam uma tarefa dentro da fábrica. Isso levava com que, além dos estudos que cada um tinha obrigação de cumprir, todos eles, de alguma maneira, tinham uma função dentro da fábrica de tamanco. Então as crianças, a partir dos 10, 12 anos, todos iam para a fábrica. Todos ajudavam na produção. De uma fábrica artesanal que começou lá e que o seu Érico tocava sozinho, daqui a pouco tínhamos aí uma tamanqueria que se transformou e que já tinha aí diversos funcionários, né, com a família, obviamente,
porque ele tinha uma necessidade de fazer uma produção muito maior. A gente, quando era criança, andava, já começava a trabalhar. Não tinha essa coisa de ficar na cama até tarde, não. Ia para a escola, vinha da escola, ia para o serviço, todo mundo tinha suas missões, todo mundo tinha compromisso. Então, a gente trabalhava de novinho, só que eu lembro que eu já tinha compromisso de trabalho ali, que já 18 anos para frente. Quando o pai comprava essas madeiras, geralmente vinha madeira no meio furada, com defeito, furinhos, bichinho, né? Às vezes vinha uma tora inteira. Então, isso era descartado, porque como é que tu vinha calçado com furo, né? Aí eu tinha minha irmã, a Erimar, era essa missão dela. Aí a gente pegava o pó da serra, bem fininho, misturava com tenaz, fazia uma massinha, e ela passava o dia classificando as cepas, o que tinha furinho, ela tampava aquele furinho, depois lixava e ficava, ninguém via, ninguém percebia que isso ali tinha sido consertado. Mas essa era a missão dela, consertar, salvar o que estava perdido. Na memória dos que trabalharam nessa tamanqueria, ficou guardado, inclusive, as muitas vezes que aconteciam acidentes. No final, isso tudo era remediado em casa mesmo, pela família, né? E sem a necessidade de levar para o hospital. Mas algumas vezes aconteceu de precisar um atendimento mais especializado. Eu tenho ainda, aqui eu tenho uma cicatriz ainda, de um dia que eu fui refilar o tamanco e a faquinha me cortou aqui assim, ó, eu ainda tenho a cicatriz. Até o meu irmão, que é mais novo do que eu, quebrava o braço acho que uma vez por semana, porque a gente lixava essa câmara de ar numa lixadeira que era um eixo, e quando a gente lixava, a mão passava no inverno, a mão passava muito perto do eixo, e as roupas de lã engatava e quebrava o pulso. Aí meu pai fazia uma tala de bambuzinho que ele já tinha preparada, embrulhava ali, a gente ficava uns dias, logo já sarava, não ia para o hospital mesmo, sarava e continuava, já quebrava de novo. A produção vinha aumentando ao longo do tempo e surgiu a necessidade de buscar novos mercados. Ou seja, o mercado de Brusque já não existia mais espaço para tanto tamanco que era produzido na tamanqueria Laura em Luz. O que aconteceu? O seu Érico, mais uma vez, foi escalado para sair na região, tentar vender a produção de tamancos. E naquele momento a família passava por um problema porque ela não tinha um terreno. E o seu Érico deu a ideia ao pai. Disse, não, se o pai conseguir um dinheiro emprestado para poder comprar esse terreno, nós vamos dar um jeito e nós vamos fazer esses tamancos, vamos vender. E foi isso que o seu Érico fez. Ou seja, ele estabeleceu uma meta e estabeleceu que em 2 meses ele conseguiria o dinheiro suficiente para pagar o terreno da família. E ele conseguiu bater a meta e conseguiu, inclusive, ultrapassar a meta e conseguiu, então, com que a família tivesse as suas terras, o seu terreno próprio e, com certeza, depois também construir a sede própria da empresa. Eu nunca tinha chegado num balcão para vender uma mercadoria, mas na época que eu trabalhei lá em Brusque, que eu fiz esse princípio de psicologia, eles davam instrução como se apresentar num balcão, como oferecer, e aí eu tinha mais ou menos uma noção. E aí, como eu tinha me comprometido, eu era obrigado a resolver. Peguei uma pastinha, botei as amostrinhas dentro, o meu bloquinho de nota era um bloquinho assim, de uns 10 centímetros de comprimento. Tinha a firma registrada. A firma, quando chegamos no Limoeiro, eu com 14 anos, foi registrada por político no meu nome, com 14 anos, coisa que não pode, né? Mas foi. E aí, eu peguei a amostrinha, fui a pé, passava ali na balsa do Renault, ia lá na fazenda, esperava o ônibus que ia para Blumenau. Meu Deus do céu, eu estava num nervosismo, eu estava assim torcendo, tomara Deus que quebrasse, meu Deus, que não viesse para deixar para amanhã. E ali quem sai da estrada da fazenda, ali hoje é raso, mas naquele tempo tinha um morro alto,
tinha caminhão que ia para o passo ali, de tão alto que era. Aí, quando menos esperei, lá o ônibus apontou em cima do morro e lá veio. Naquele tempo tinha uma cerquinha em cima do ônibus, ali em cima vinha caixa com galinha, vinha lenha picada, vinha porco, vinha de tudo. Aí quando chegou ali em Gaspar, para cá um pouquinho de Gaspar, tinha um negociante ali, o nome dele era Antônio Schmidt, José Schmidt, e era um casalinho novo. Aí o ônibus parou ali, eu desembarquei e fui lá, ele veio me atender, eu pedi licença para fazer a administração das minhas amostras e ele fez o pedido. Eu já queria, porque se dá negativo, eu estava enrolado, né? Aí anotei, eu disse assim, olha, a entrega vai ser feita na semana que vem. Isso era uma segunda-feira. Eu pensei, se eu vender bastante, eu tenho essa semana e a semana que vem. Se eu entregar sábado, eu estou dentro do compromisso ainda. Aí saí até mais adiante, tinha um negociante, o Pilarmínio Silva, e fiz a proposta, ele comprou também. Antes dos 2 meses, na venda do Antônio Melo, esse que emprestou dinheiro, o meu pai pagou os 10 mil. Na década de 1950, o som ritmado do tamanco de pau ecoava pelos caminhos de terra e pelos galpões das propriedades rurais. Era um tempo em que o trabalho começava cedo, especialmente para aqueles que lidavam com a terra. E o tamanco de pau era mais do que um calçado. Era ferramenta, proteção e costume. Feito à mão, ele representava o saber transmitido entre gerações, o trabalho artesanal enraizado na vida cotidiana. No entanto, mesmo nesse cenário de tradição, os primeiros sinais de transformação começavam a surgir. A tecnologia, ainda tímida, dava seus passos no setor de calçados. Novos materiais e métodos industriais começavam a aparecer, trazendo promessas de maior durabilidade e produção em larga escala. Foi nesse contexto que surgiu as botas Vulcabras. Em 1952, esse tipo de calçado representava uma ruptura com o modelo artesanal. Mais resistente, padronizado e produzido em maior quantidade. Aos poucos, o que antes era feito à mão começou a competir com o que vinha das fábricas. E assim, silenciosamente, o trabalho artesanal começou a perder espaço, ainda que mantivesse seu valor cultural e afetivo. A partir do final dos anos 80, as mudanças se tornaram mais evidentes e diria até inevitáveis. O tamanco de pau, aquele de tirar leite, de que a gente está falando, ele que antes era essencial, né, no cotidiano das pessoas, principalmente as pessoas mais do interior, do meio rural, ele deixou de ser consumido. A mecanização do campo, as exigências de conforto, higiene e a chegada, principalmente, né, de calçados industrializados, contribuíram então para o declínio das tamancarias em Brusque. Não foi só a Laura em Luz, todas as tamancarias sentiram essa mudança. O artesanato que por muito tempo sustentou as famílias e tradições entrou então nesse momento aí em decadência. Muitos viram os seus ofícios, né, desaparecerem, enquanto outros precisaram se reinventar para sobreviver e para continuar o sustento das famílias. Foi nesse cenário de transformação que a família Laurentino se adaptou a sua produção e passou a fabricar novos modelos de tamancos. Ou seja, ela continuou produzindo tamanco, mas evoluiu, né? Por quê? Porque eram uns tamancos mais alinhados aí para as novas demandas do mercado. Entre eles, né, a família sempre cita, está na memória familiar, que eles começaram a produzir um tamanco chamado Malandrinho.
E a família, então, passou e apostou no tal do tamanco malandrinho e deu certo. Então, como tudo passa, né? Tudo evolui, também evoluiu o tamanco. Aí, ninguém mais usava tamanco tira-leite. Foi feito o lançamento dos tamancos. O primeiro chamava o malandrinho. Deram o nome de malandrinho por causa do malandro do Rio de Janeiro, que arrastava o tamanco. Se produziu infinidade desses tamancos, daquele tipo, né? Aí, depois, nós começamos a fazer outros tamancos, mas aí eram os tamancos já bem acabados, tamancos até de salto alto, né? Aí esse meu irmão e eu, aí nós estávamos com 15 ou 16 rapazes novos trabalhando com nós. E aí começou o malandrinho, apareceu o malandrinho. E também era de madeira, mesma coisa, mesma situação do outro, só que esse já tinha um solado de câmara de ar. Aí, mesma coisa cortada, com madeira da mesma forma como era cortado o outro, só que aí já se lixava numa lixadeira, já ele ficava lisinho, não ficava aquela coisa bruta que nem era o tamanco de tira-leite. Porque a gente já usava para passear, as moças usavam para trabalhar, isso já era o malandrinho. E aí um solado de câmara de ar. Então meu pai pegava a câmara de ar arrebentada que tinha nas borracharias, nem sei se ele comprava, acho que ele ganhava, e aí a gente cortava de tesoura e lixava para colar no solado. Essa mudança não foi apenas técnica, mas também cultural. O calçado deixou de ser apenas utilitário e passou a dialogar com estética, conforto e identidade. A família Laurentino continuou inovando e passou a produzir outros tipos de tamancos e calçados, muitos deles ainda usando solado de madeira, como ainda hoje existem fábricas que continuam produzindo. Depois disso, comecei a trabalhar com sapatilhas de tecido, a sola de borracha, e aí tinha um tecido dublado, era colado doce, o Chivessa começou a produzir, aí não deu resultado porque a cola que eles empregavam, quando chegava no inverno, ressecava e o corte do tamanco ficava duro. Aí o dele em Joinville produzia, aquele então aprovou, né? Aí nós trabalhava com sapatilha, produzia muito. Aí foi mais ou menos na época que a Apple começou aqui, as excursões vinham na Apple, vinha lá no meu serviço lá, né? A nossa produção era 240 par diário, era obrigada a fazer. Se porventura não desse conta nos 240 hoje, amanhã tinha que repor. Mas era sagrado, né? Tinha que fazer. Mas vendia, era uma disputa das pessoas. E aí a parte do couro também era feito com faca, um por um, a mesma coisa que nem o outro tamanco. Só que isso foi crescendo, começou a virar moda, e aí a gente já teve que botar em funcionário, e aí esse couro já não era mais cortado à mão, aí a gente já tinha um balancinho, que cortava com navalha. Então pegava uma pele de couro e cortava no instantinho vários, ao invés de cortar um por um com a faca, a gente já cortava no balancinho. Então a produção já aumentou um monte. Aí era pregado também, a mesma coisa com prego, só que aí já eram umas taxinhas mais bonitinhas, porque já não era mais um tamanco de tirar leite, né? Já era um tamanco para passear. Aí era pintado com tinta óleo, a gente pintava com pistola. Aí tinha tamanco amarelo, verde, azul, vermelho, couro também e tamanco. Aí já era... Aí tinha salto alto, tinha salto fino, tinha salto grosso, tinha mais retinho, enfim. Era para todos os gostos, né, de salto. Né? Novo Hamburgo era um lugar de calçado, de material aqui a gente não conseguia, mas o pai foi para lá, o pai ia para lá e vinha com uma tecnologia. Ao mesmo tempo, o mercado nacional assistia a uma verdadeira revolução, né? Com novos materiais, novos conceitos dentro do ramo calçadista. Entre elas, eu queria destacar
o surgimento da tal sandália Melissa. Essa sandália, lançada no final dos anos 70, ela definitivamente, né, ganhou o gosto da população brasileira e colocou em xeque, então, totalmente aí o ramo calçadista mais artesanal. Naquele momento aí, a tamanqueria Lauren Luz sofreu um baque muito grande. Apareceu a Grendene com os tais dos calçados injetáveis, a Melissa. E aí, o que nós levava um dia para fazer, a Melissa fazia em 1 minuto, né? Então, começou a concorrência, a gente já não tinha mais como... Porque a gente era pequeno, perto deles, né? A família Laurentino sempre trabalhou unida e o fim da tamanqueria não significou o fim do empreendimento da família. No entanto, o seu Érico Laurentino, que nós consideramos um dos últimos tamanqueiros de Brusque, decidiu se aposentar no final da década de 1980. E aí, nesse momento, então, ele, como se diz, pendurou os tamancos, ou pendurou a chuteira e decidiu se aposentar. E aí a cola fazia mal pro pai, o pai sentia dor de cabeça desde a hora que acordava até a hora que ia deitar. Muita dor de cabeça, e a gente descobriu que era a cola que fazia mal para ele. E aí nós migramos do calçado para confecção. Isso era no ano de 89. E aí acabou nossa fábrica de calçado. Baseado nessa cadeira aqui, eu conto a minha história, não só a minha história, mas como a história de uma pessoa muito importante na minha vida, que é o seu Érico Laurentino, que nessa cadeira aqui me ensinou um ofício que eu sustentei a minha família durante 17 anos e consegui construir muita coisa. Hoje eu não trabalho mais com isso, mas assim, eu lembro muito dos ensinamentos, tanto profissional quanto na parte da minha educação, que foi uma pessoa muito importante na minha vida. Hoje eu carrego isso até hoje, eu passo para meus filhos todo o ensinamento que eu aprendi lá na época da sapataria, nos dias de frio, de inverno, que a esposa dele chegava com os casacos que não servia mais para os filhos e dava para a gente, que a gente passava frio. E das vezes que a gente tomava café na mesa com eles, que ela fazia gemada, ovo frito com linguiça. Isso assim eu levo até hoje, assim, a dificuldade que a gente passava, mas sempre com aquele carinho, com aquela atenção. Eu lembro muito quando a gente fazia travessura, porque a gente tinha 12 anos de idade, 11 anos de idade, e a gente trabalhava, já trazia um dinheirinho, e quando a gente ganhava o pagamento, ele sempre dizia: eu vou descontar às vezes um pouquinho porque tu chegou atrasado tal dia, tenta não chegar mais atrasado, e daí tu vai ganhar mais, né? Incentivando a gente, ensinando a gente a ser o que a gente é hoje, a honestidade, tipo, o comprometimento com o serviço. Lembro de quando ele passava correndo, sempre subindo a escada correndo, parece que eu escuto hoje aquele barulho da sola do sapato naquela escada de madeira. E se ele visse um prego no chão, ele juntava, e esse prego podia fazer falta, ele dizia. Então isso, hoje eu tenho o meu trabalho e eu ainda penso nisso, que às vezes um parafusinho que está no chão faz falta lá, quando a gente vai precisar montar um móvel, que hoje eu trabalho com isso, né? Então todo o ensinamento dele hoje está presente na minha vida, assim, o capricho que ele tinha nas coisas que ele fazia. Para mim, a minha maior lição e o meu maior orgulho, e tenho orgulho de falar no nome Érico Laurentino por tudo que ele representou no Limoeiro inteiro, não só para a gente, mas eu garanto que ele é um exemplo aonde ele passa. Nessa cadeira aqui, eu passei 17 anos da minha vida trabalhando, e sempre que eu estava ali, eu pensava em quem me ensinou essa profissão. Naquele tempo que já trabalhava com o tamanco,
Hoje eu preciso fazer esse trabalho aqui, né, para ter noção mais ou menos onde é o centro, né? Naquela época, com a prática que tinha, só jogava o corte aqui em cima e já apontava o prego aqui, levava ali, pregava aqui as duas pernas aqui, aí levava a forma. Aí a forma no lugar. Mas o que é feito à mão não desaparece, permanece. Em quem aprendeu, em quem viveu, em quem lembra. O conhecimento, no entanto, foi transmitido. O ofício permanece como patrimônio cultural e memória histórica. Várias gerações, o mesmo gesto, a madeira, as mãos, o tempo. E a história segue viva. Hoje, o trabalho do tamanqueiro resiste, como memória de uma atividade que marcou a formação de Brusque e região.